Oi, gente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as eleições, sobre pragmatismo político, sobre o momento atual, uma certa disfunção cognitiva que eu estou observando. Enfim, quero conversar com vocês sobre isso. E a conversa de hoje não tem roteiro. A conversa de hoje eu quero simplesmente dizer para vocês o que é que eu estou pensando. Então vai ser um vídeo com um formato um pouco diferente nesse aspecto. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e aqui a gente conversa sobre política, sobre ciência, sobre filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos em que eu entrevisto grandes especialistas de diferentes áreas. Eu tenho filosofia popular em que eu converso sobre filmes e séries populares do ponto de vista político e filosófico. Bem, eu estava pensando sobre várias coisas e queria ir aos poucos falando sobre elas. A primeira é que acho que já está claro para todo mundo que a melhor alternativa para o segundo turno para derrotar Bolsonaro, e eu estou muito forte no ele não, em todo ponto de vista político, seria Ciro Gomes. Todas as pesquisas mostram isso. Aliás, eu vejo muitos paralelos entre nossas eleições aqui e as eleições americanas. Porque nas eleições americanas teve umas primárias entre Bernie Sanders e Hillary Clinton. Hillary Clinton acabou sendo escolhida. Todas as pesquisas mostravam que Bernie derrotava Trump por margens muito maiores do que as de Hillary. Hillary acabou derrotando Trump no voto popular por uma margem até razoável, 3 milhões de votos, quase isso, não foi? Mas ela perdeu no colégio eleitoral, coisa que provavelmente Bernie Sanders não perderia. E parece que as experiências e tal não educam muito as pessoas, né? O erro que foi cometido lá nos Estados Unidos parece que vai sendo cometido aqui de novo. Embora, enfim, ainda está em aberta a eleição e pode haver uma surpresa amanhã. Vamos aguardar. Eu digo erro do ponto de vista estratégico, porque eu considero o Haddad até um bom quadro do PT. Ele é um professor universitário. Se ele for para o segundo turno, eu acho que os progressistas têm que se unir. A gente não tem que se dividir de forma alguma. Mas está claro, pelo exame das evidências, pelo exame de todas as pesquisas, que Ciro Gomes se sai melhor do que Haddad em todas elas. No segundo turno, nas simulações do segundo turno. Então, quem for pragmático, quem pensar o mais importante é derrotar Bolsonaro, provavelmente vai votar em Ciro Gomes. Independentemente de se acha Ciro Gomes melhor ou pior candidato do que os demais. Simplesmente por uma questão pragmática, considerando o adversário do segundo turno. E aí, falando sobre Bolsonaro e falando sobre esse momento atual, eu queria conversar com vocês sobre uma conversa que eu tive com um contato meu do WhatsApp. Uma pessoa, inclusive, que eu conheço por outros motivos, enfim, tem mais a ver até com o meu outro canal, Dr. Tech Gamer, que é um canal de tecnologia, videogames e tal. Eu conheço ele através desse mundo do entretenimento, dos videogames, que é uma coisa que eu gosto de fazer no meu horário vago para me divertir, para me distrair e tal. E ele me perguntou por que eu não queria votar em Bolsonaro, porque Bolsonaro, segundo ele, seria um cara honesto, um cara que vai mudar o sistema, um cara que é diferente dos outros políticos. E aí eu, de certa forma, disse para ele que sim, realmente ele é diferente. Ele é o único candidato que defenderia e defendeu, de alguma forma, a morte dos meus pais. Aí ele ficou meio confuso e tal, e aí ficou uma coisa assim meio estranha na conversa, mas depois eu expliquei. Bolsonaro certa vez disse que tinha que no Brasil matar 30 mil, vocês devem conhecer esse vídeo, começando por FHC. E quem não se lembra, FHC nunca participou de luta armada. Então era uma pessoa apenas que fez oposição ao regime militar. Então o que Bolsonaro disse ali é que os opositores do regime, ou esquerdistas, enfim, de diferentes matrizes, deveriam ter sido mortos. E isso daí inclui meus pais. Meus pais tiveram que correr de polícia quando eram jovens, fizeram protestos contra a ditadura militar, conheciam pessoas, embora eles não tenham sido filiados a partidos de esquerda na época, conheciam muitas pessoas de partidos de esquerda e, enfim, seriam perseguidos. E eu, se fosse um homem adulto na época da ditadura militar,
eu era apenas uma criança, no final já do regime, mas se eu fosse um homem adulto durante aquele período, eu estaria fazendo oposição ao regime. Não com luta armada, mas estaria fazendo oposição, estaria nas ruas, teria participado das diretas já, teria votado no MDB autêntico, teria feito campanha. Eu estaria do lado de gente como Chico Pinto. E se vocês não sabem quem é, sugiro que vocês pesquisem, inclusive porque foi preso. Eu estarei do lado daqueles que foram oprimidos pelo regime. Não concordo com a luta armada, acho que não foi a melhor estratégia. Tiveram crimes realizados por essas pessoas que eu também não concordo e não defendo. Embora eu entenda que esses crimes e esses excessos, aí sim, foram cometidos contra um regime autoritário, violento, né? E muito pior foi o que o regime fez, porque tinha muito mais poder. Mas eles também erraram. Mas eu não participaria da luta armada, eu participaria dessa luta dentro do espaço que existia, que não era um espaço democrático, tinha muito autoritarismo, muita censura, mas eu ia querer ver o MDB autêntico, e enfim. E pessoas como o Bolsonaro defenderam que pessoas como eu fossem mortas. Enfim, diante disso, dizer que é apenas uma divergência política não é verdade. Não é verdade. E se esse país descambrar para um autoritarismo militar, ou seja o que for, e houver uma volta da censura e das forças militares e das forças armadas participando do governo, vocês podem ter certeza que uma pessoa como eu não está segura. Nem meus pais, nem todos aqueles familiares seus que se opõem a autoritários. Há pessoas que defendem a ditadura militar, que dizem que não houve ditadura militar. Um regime que torturou crianças, um regime que tinha censura, um regime que teve presos políticos, um regime que assassinava jornalistas como Vladimir Herzog, assassinou trabalhadores como Manuel Fiel Filho. Quer dizer, um regime que perseguiu artistas e a intelectualidade. Se houver nesse país uma convulsão nessa direção, as pessoas que hoje apoiam Bolsonaro, eles têm dois caminhos. Eles têm o caminho de dizer, não imaginava que isso fosse acontecer, não era isso que eu queria, peço desculpas, quando todos os avisos foram dados. Mas existe um outro caminho, que é um caminho que eu tenho visto cada vez mais, que é um caminho da desumanização, que é um caminho que diz, bem feito para vocês, vocês mereceram. Vocês, por defender a democracia, merecem tudo isso que está acontecendo com vocês. E se você estiver duvidando que Bolsonaro pensa assim, ele disse certa vez de Miriam Leitão, que não é exatamente nenhuma grande figura assim da esquerda, que quando ela foi colocada numa cela com a cobra, ele disse, coitada da cobra. Né? Ele resolveu fazer uma piadinha, mas estava dizendo o quê? Que só porque ela andava com pessoas de esquerda e porque ela era contra o regime, ela mereceu a tortura que ela sofreu. Então, quando alguém diz assim pra mim, ô André, por que você tá no Ele Não? Por que você foi na manifestação? Por que você tem feito tantos vídeos sobre isso? Eu digo para essas pessoas, a partir de agora, eu vou dizer, eu estou lutando pela sobrevivência da democracia. Eu estou lutando ao lado de outras pessoas para que a gente não entregue a democracia a alguém que aplaudia ditadores. Só isso. Isso significa que eu creio que se Bolsonaro for eleito, ele vai instituir logo de cara um autoritarismo extremo? Talvez não. Talvez ele queira posar de presidente por um tempo. Talvez ele... Sem dúvida nenhuma, o mercado vai abraçar ele e os primeiros meses vão ser bem tranquilos em termos econômicos. Aliás, eu faço uma previsão que, em termos econômicos, a gente vai ter um destino muito próximo da Argentina, se isso se manifestar. Ou seja,
um ano de paz, reformas ultra entreguistas e liberais, e aí 1 ano e meio, 2 anos e meio depois, o país quebra porque não vai gerar receita suficiente para pagar as contas e a atividade econômica vai cair muito, e aí em 2 anos e meio, 3 provavelmente, no máximo em 3 anos, a gente tem uma mega crise, e aí é a oportunidade para uma ascensão autoritária. Ou o Congresso não quer aprovar alguma coisa, a pressão popular contra uma medida muito forte, e aí o autoritarismo aparece. Porque quando você coloca no poder pessoas com trajetórias autoritárias, com estilo autoritário, você nunca sabe direito quando é que elas vão sair do poder. E aí as pessoas dizem assim, apontam para Donald Trump. Mas Donald Trump está lá e tal, e tudo leva a crer que as instituições estão sendo respeitadas. Tá muito difícil, ele está realizando vários abusos de poder, fez inclusive com James Comey um claro abuso de poder, quando ele chamou o diretor do FBI e disse para ele deixar a investigação, né? Usou do poder do presidente para intimidar o então diretor do FBI, que ele depois demitiu, e não por acaso esse diretor se tornou um forte opositor do Donald Trump, porque percebeu, sentiu na pele o que é autoritarismo. Mas os Estados Unidos, com todas as críticas que eu tenho aos Estados Unidos, e eu tenho muitas, a sua política externa e muitas outras coisas, mas é inegável que as instituições americanas são muito mais sólidas, muito mais firmes do que as nossas. A democracia deles, com todas as críticas que eu faço, e que o estudo de Princeton mostrou que ela é uma democracia profundamente oligárquica, como a nossa. Mas é uma democracia, embora oligárquica, cujas instituições são mais antigas, são mais permanentes, tendem a resistir melhor a uma figura autoritária. E uma figura autoritária que não é apoiada pelos militares, que não tem o traço militarista como identidade. Nós, ao contrário, estamos num país com instituições frágeis, fragilizadas, com um judiciário confuso, para dizer o mínimo, com um legislativo apodrecido e com uma presidência completamente desmoralizada, né, que é a presidência do Temer. Um cenário como esse é um cenário propício para a ascensão de uma figura autoritária que, quando houver impasse, tende a recorrer ao autoritarismo para atingir seus objetivos. Isso não é exagero, isso é história. Isso é minha área, eu sou historiador. Se vocês olharem para a história do Brasil, vão ver golpe em cima de golpe, em cima de golpe. Muitos deles chamados de revoluções, por aqueles que perpetraram, né? Porque o termo golpe pega mal. Mas o Mourão parece que não tem esses pudores, porque ele já falou na possibilidade de um autogolpe, no caso de anarquia completa. Mas será que a gente sabe mesmo o que é que eles considerariam anarquia completa? Eu não sei. Eu não sei. Para eles pode ser quando as instituições não estão funcionando do jeito que eles querem. Mourão disse, há pouco tempo atrás, que não houve nenhum progresso depois do fim da ditadura. E que os governos democráticos foram, essencialmente, grandes fracassos. Fora o fato óbvio disso ser uma mentira descabida, porque depois do fim da ditadura nós tivemos o maior avanço de direitos sociais que esse país já teve. Depois da ditadura nós tivemos a universalização do acesso ao ensino. Depois da ditadura nós tivemos a formação de um sistema universal de saúde capaz de atingir os 4 cantos desse país e, com todas as falhas de subfinanciamento e gestão problemática, conseguiu ter um programa de transplantes extraordinário e reduzir quase todos os índices de mortalidade infantil e todos os outros que existiam nesse país. Além disso, nós tivemos estabilização da moeda, programas sociais que estão caminhando para institucionalização, ou seja, ser política de Estado e não apenas de governo. E, enfim, luz chegando onde nunca chegou antes, projetos de habitação. O Brasil tem muitos problemas. Se desindustrializou,
O Brasil está passando por uma crise muito difícil. Mas dizer que não houveram avanços depois da Constituição de 88, quer dizer, depois do fim do regime militar, da ditadura militar, não é apenas uma mentira. Não é apenas revanchismo nem nada disso. É preparar o cenário para dizer que o que era bom era como a ditadura militar. O que era bom era um regime como aquele, que tinha censura, que tinha as forças armadas no poder. E é o prenúncio que eles colocam pra gente. Como eu disse para vocês, é possível, é até provável que eles sejam derrotados no segundo turno. Mas pode ser que eles vençam. E eu acho que as pessoas não estão tendo dimensão do que isso pode significar para o futuro do país. Mas eu quero falar para vocês que qualquer que seja o resultado do primeiro turno e qualquer que seja o resultado do segundo turno, a nossa luta não pode terminar. E nós temos que usar a inspiração de um dos intelectuais mais malditos no sentido de serem sua imagem ser denegrida aqui no Brasil. Mas não de ser ruins, muito pelo contrário. Que é Antônio Gramsci. Antônio Gramsci enfrentou o fascismo na Itália. E aqui no Brasil ele virou um dos intelectuais mais perseguidos. Porque eles acham que Gramsci seria um conspiracionista, sem compreendê-lo nem um pouco. Mas Gramsci dizia: o pessimismo da razão e o otimismo da prática. E a nossa prática agora tem que ser de luta. Nós vamos amanhã às urnas votar. E mesmo que o fascismo seja derrotado, o protofascismo seja derrotado, num provável segundo turno, ele mostrou sua cara e ele não vai embora. E nós temos um compromisso com os nossos vizinhos de explicar por que isso é ruim. E perguntar para eles se eles querem que nós, que lutamos pela democracia, se querem que a gente vai parar na cadeia, que a gente seja morto, que a gente seja preso pelas nossas ideias. Porque se eles querem isso, é bom que eles admitam. É por isso que eu disse até há algum tempo atrás que a campanha de Bolsonaro, para ser honesta, tinha que dizer: não, ele não, fascismo sim. Era isso que eles deveriam fazer. Porque as características do fascismo, coisa que eu fiz naquele outro vídeo, ultranacionalismo, militarismo, aversão ao marxismo de forma extrema, apelo às tradições, são todas características que você vê na campanha dele. E essas características não foram inventadas pelos professores de história, não. Foram pesquisadas e são fáceis de serem percebidas. Quando o movimento ele não disse não ao fascismo, não é que eles estavam inventando ou mal compreendendo o termo. É a compreensão absolutamente clara e precisa. Mas nós estamos vivendo no Brasil um momento de disfunção cognitiva, uma coisa muito, muito estranha. Eu mostrei um vídeo no canal há algum tempo atrás que mostrava Bolsonaro dizendo que não pagaria o mesmo salário a um homem ou a uma mulher. E uma mulher me disse: não, ele não disse mesmo salário, não. Ele disse: ele não pagaria menos salário. Aí eu pensei: será que eu tô ficando maluco? Vou ver o vídeo de novo. E eu vi o vídeo de novo e ele disse: eu não pagaria o mesmo salário, mas tem muitas mulheres que são competentes. Se ele tivesse falado menos, como essa mulher sugere, a frase seguinte não tem o menor sentido. Ele só... É óbvio que ele disse mesmo pela frase seguinte. Porque ele começa a frase seguinte com tentando contemporizar a frase anterior. Porque ele reconhece que a frase anterior poderia ser uma frase mal vista, como obviamente é, machista, como obviamente é. Mas essa mulher prefere acreditar numa coisa absolutamente, enfim, impossível, uma coisa, quando você olha, a evidência está na cara dela e ela não quer aceitar. E tem pessoas dizendo que Bolsonaro não é homofóbico, um cara que defendeu que gays deveriam apanhar, um cara que disse que gays não deveriam receber o coquetel contra a AIDS, um cara que disse que não queria ter um vizinho gay, que desvaloriza a propriedade. Quer dizer, nós estamos vivendo uma coisa muito curiosa, porque
as pessoas estão negando, estão assumindo a versão e negando a realidade. Isso é muito interessante. E qualquer que seja o resultado da eleição, mesmo que ele seja derrotado, como eu espero que seja, como eu vou lá votar para fazer isso, e espero que vocês também, independentemente do que seja o resultado da eleição, esse elemento da nossa sociedade vai fazer parte da gente agora. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque a nossa responsabilidade não é apenas derrotar o protofascismo no executivo. A nossa responsabilidade é ajudar a transformar na sociedade uma coisa que vai muito além da eleição. Se formou dentro desse país um pensamento avesso à ciência, avesso ao conhecimento e que nega a realidade. Quando eu mostro para as pessoas evidências e as pessoas dizem, não, você está interpretando errado, não, você não foi bem assim, ou ele já mudou de ideia. Esse meu amigo que eu citei lá no início, ele disse, não, ele não é o mesmo homem daquela época. O que eu deveria ter dito para ele, mas fiquei tão chocado com o que ele disse que nem respondi, mas deveria ter dito. E o que garante que ele não vai moldar de volta para o que ele pensava naquela época? Já que ele mudou uma vez, segundo você, ele pode mudar de volta, não é? Nossa responsabilidade vai muito além da eleição. E por isso que não acaba agora. A nossa responsabilidade, e eu falo com todos aqueles que acreditam na democracia, que acreditam na ciência, independentemente do resultado da eleição, reparem, isso é independente. Um percentual significativo de brasileiros, não mais, eles preferem os fake news, as notícias falsas, à realidade. Quem nega que Bolsonaro tem aversão a homossexuais, nega inúmeras evidências. É um verdadeiro absurdo dizer isso. Quem nega que ele disse que não pagaria o mesmo salário, nega evidências claras. Ele disse isso. E a frase seguinte mostra que ele disse. Porque começa de forma adversativa. Então, nós temos que recuperar e talvez até construir uma coisa que não tenha sido construída no Brasil, uma perspectiva que valoriza as evidências, que valoriza a ciência, que valoriza o conhecimento. Quando o Bolsonaro diz que vai tirar o Brasil do Acordo de Paris, demonstra que ele desconsidera completamente o conhecimento científico. Ignora solenemente. E chama os cientistas da NASA, os cientistas, alguns inclusive que eu entrevistei aqui no canal. Entrevistei Alan Harris e Clark Chapman. Clark Chapman é vencedor da medalha Sagan. Alan Harris é um cara que escreve para algumas das mais conceituadas revistas do mundo e atualmente faz o mapeamento de asteroides para a NASA. Pois é. E ele desconsidera completamente isso. Desconsidera completamente o conhecimento científico e diz que vai tirar o Brasil do Acordo de Paris. Então, nós estamos numa luta que vai muito além da eleição. A eleição, de fato, e eu estou pensando sobre isso esses dias, a eleição, de fato, é muito importante, é crítica, é dramática, mas mesmo que ele seja derrotado, a semente que ele plantou, e a semente que talvez ele tenha deixado evidente na nossa sociedade, é que nós vivemos numa sociedade de pessoas, muitas delas, que não checam informações, que está havendo uma profusão de notícias falsas e elas estão tendo efeito. E a postura de uma pessoa que tem um espírito científico, não precisa ser cientista, mas tem um espírito científico, é o seguinte: qual é a fonte para essa informação? Eu preciso checar, eu não simplesmente acredito porque confirma um viés que eu já tenho. Mas a maioria das pessoas está confirmando viés. E eu sou completamente diferente. Dou um exemplo para vocês. Quando veio aquela notícia que a ex-mulher de Bolsonaro ele teria ameaçado ela de morte, eu disse, pera lá, gente, vamos ver as evidências. Pera lá, gente, vamos ver as evidências. E quando eu olhei as evidências, eu achei, olha, não me parecem boas as evidências. É impossível? É possível? Talvez. Mas
veio de um terceiro, não veio diretamente dela, parece que ela negou, não existe nenhum outro registro, a não ser um registro feito com base em uma fala com o ex-marido, o marido dela, na época que ainda é o mesmo marido, não Bolsonaro, o outro que ela já estava, e essa evidência me parece muito frouxa. Havia uma disputa ali, uma situação muito tensa, e às vezes, enfim, eu acho que não é uma boa evidência para você querer afirmar isso. E eu estava defendendo o Bolsonaro? Não. Eu estava defendendo um valor maior, muito maior, que é um respeito à verdade, é um respeito ao conhecimento. É avaliar a evidência pela qualidade que ela tem. Não é porque ela confirma algo que eu já sei, que ele é machista, que eu vou aceitar uma evidência que diz que ele ameaçou a ex-mulher de morte. Não. Mas muitas pessoas aceitaram aquela evidência do lado de cá. Quer dizer, pessoas que queriam hostilizar Bolsonaro. E a mensagem que eu dou para vocês é que para a gente recuperar essa perspectiva, a gente não pode cair nesse erro. Nós não podemos cair no erro da polarização boba. Eles contra nós e coisas assim. Não. Nós temos que estar do lado da democracia, e a democracia não tem partido. Nós temos que estar do lado da verdade, a verdade não tem partido. Nós temos que estar do lado da liberdade, a liberdade não tem partido. Nós temos que estar do lado da igualdade, a igualdade não tem partido. Nós temos que estar do lado desses valores, que estão acima dessas disputas mundanas, pequenas. E isso daí vai além da eleição. Isso daí vai para nossas vidas. E é isso que eu queria dizer para vocês. Nós temos que lutar agora, durante a eleição, sim. E é uma luta importante. Mas a maior luta, o maior inimigo, não é Bolsonaro. Bolsonaro é só um autoritário grosseirão que surgiu e foi assado por um clima de crise ética, política desse país. Que é uma coisa que acontece no mundo todo. Toda vez que tem uma crise braba, é comum acender uma liderança autoritária. Então não é grande novidade em termos mundiais ou históricos. Mas ele evidenciou que boa parte da nossa população não liga para evidências. E não são apenas os apoiadores dele, o que é o mais grave. Entre os apoiadores dele, essa faceta é mais evidente. Mas isso está na sociedade como um todo. E essa é uma luta fundamental que nós temos que travar. Nós temos que nos apoiar nesses valores que eu falei, da democracia, da ciência, da liberdade, da igualdade. Nós temos que absorver eles e travar essa luta. E essa luta não é uma luta com armas, não. Essa luta tem que ser com palavras, com diálogo. Nós temos que ir para o convencimento. Nós não podemos ir para a violência. Porque se a gente descamba, se a gente faz a desonestidade que a gente acusa no outro, a gente se iguala a ele. E a gente não pode fazer isso. Quando eu digo para vocês que eu retenho a capacidade moral de questionar os autoritários brasileiros, é porque eu não aceito o autoritarismo nos regimes ditos de esquerda. A censura que existe em Cuba, as violências em vários países ditos socialistas. Eu sou altamente crítico disso. Não passo a mão por cima da cabeça. E por não passar a mão por cima da cabeça deles, eu me sinto totalmente autorizado a criticar toda e qualquer forma de autoritarismo aqui no Brasil. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Nós precisamos trabalhar com esses princípios e levar essa luta dentro e fora da eleição. Nela e para além da eleição. E é essa a minha mensagem para vocês hoje. Não é uma mensagem nem otimista nem pessimista, não. É uma mensagem que diz o seguinte: se você acha que acaba aqui, não acaba não. Seja qual for o resultado da eleição, nós precisamos continuar nesse processo de conscientização das pessoas, da importância da ciência, do conhecimento, de checagem de evidências, de checagem de fontes. Isso é fundamental na defesa da democracia, na defesa da democratização dos espaços públicos. Porque os valores, as ideias,
ultrapassam épocas, ultrapassam governos. E mesmo que Bolsonaro seja derrotado, qualquer outra alternativa que chegue ao poder precisaria ser pressionada. Vocês acham que eu passo a mão por cima da cabeça de tudo que o PT fez? Claro que não. Vocês acham que todos a rede de aliados, até mesmo de um Ciro, que eu tenho mais identidade, não teriam problemas e dificuldades e a gente teria que pressionar numa direção progressista? É claro que sim. E é por isso que a mensagem que eu quero dizer para vocês é que não pensem que a eleição é o fim de alguma coisa. É só o começo. Tá certo então, gente? O começo de uma luta que vai muito além dessa eleição. É isso aí que eu queria dizer para vocês hoje. A mensagem ficou muito longa, mas eu peço que vocês reflitam sobre ela. Um abração, e se você gosta do meu canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração, gente. Tchau, tchau. E até amanhã. Boa eleição para todos nós.